todo Shabat não é o mesmo Shabat. A cada Shabat é um Shabat especial, é uma brachá especial, uma bênção especial que ele tem a dispensar sobre as nossas vidas. Nós só temos uma reunião por semana. Porém, durante a semana estamos ligados nas nossas intercessões e algumas reuniões acionadas através da internet. Mas que possamos, neste dia, um dia especial, estarmos mais ainda ligados. E hoje à tarde tem um encontro das mulheres, né? O chá, às 16 horas. Que possamos estar unidos neste Rua, nesse espírito, que é Rua Rabodas, calando o nosso Rua, o nosso espírito. E que essa intercessão do Mashiach, por cada uma das nossas vidas, seja uma intercessão em que proceda quando nossos corações estão contritos e sinceros de clamar diante do Eterno. Porque Yeshua só pode nos advogar se nós tivermos o nosso coração sincero. Se estivermos buscando, né, viver uma vida de santidade e sermos sanguíneos, santos diante dele. Que possamos, neste dia, estarmos assim, nos restabelecendo, né? A nossa economia, a nossa fé, a nossa santidade, prometendo ao Senhor que, após uma nova semana que se inicia, que sejamos mais fiéis a Ele, que estejamos mais aproximados a Ele, porque esse Shabat providenciou isso. Amém? Vamos orar. Meus amados, hoje nós vamos fazer aqui uma meditação, um shiur, Midrashá, na Parashá Korah. É uma Parashá muito conhecida. É uma Parashá que fala muito e a gente a conhece muito bem. Muito. Nós, nos nossos 27 anos de ministério, tivemos momentos difíceis, como Moshe e Aharon tiveram. Mas o Eterno não faz nada ou não permite nada que não seja para o nosso crescimento. O povo, 40 anos no deserto, o povo que poderia ir em pouquíssimos dias chegarem do Mizraim, do Egito, a Canaã. Mas devido à sua rebeldia, devido ao seu coração duro, Hashem permitiu que eles tivessem um tempo de ensinamento para que quebrantassem os seus corações durante 40 anos. 40 anos não são 40 meses, não são 40 dias. 40 anos é muito tempo para ficar numa condição de ensinamento. Olha, irmãos, pensar que nós oramos ao Senhor e nós não somos imediatistas. Quando temos um problema, nós colocamos diante do Senhor e a gente gosta de esperar muito tempo. Nós somos imediatistas. E nós queremos a resposta, pelo menos desejamos a resposta rápida. Esse povo ficou 40 anos por causa da sua cerveja, por causa do seu coração duro, por não quererem se dobrar ao Eterno.
Veja bem, irmãos. Esse povo ficou 430 anos, aproximadamente, como escravo, no Missão. 430 anos. Esse povo não tinha um lua de quê, irmãos? De pessoas livres? De escravos. Eles tinham pensamentos de escravos. Eles tinham sentimentos de escravos. Eles não tinham sentimentos e pensamentos de pessoas livres, que podem fazer o que quiserem, que podem ir e vir, como nós. Não. 430 anos. Aí Deus vai, permite que Moshe, uma criança, dentro de um barquinho que foi feito naquele tábua, e fosse encontrado, porque as crianças hebreias estavam sendo mortas, porque eles estavam crescendo muito, estavam se multiplicando. E Faraó disse: vamos matar essas crianças aí, o negócio tá bom não. Esse povo vai ser maior do que o nosso. Se eles se voltarem contra nós, podem. E aquelas crianças hebreias estavam sendo mortas. E a mãe de Moshe colocou dentro daquele barquinho que foi feito e foi encontrado pela filha de Faraó. Olha só, Deus foi dizendo tudo. E a filha de Faraó pegou aquela criança, olhou e viu que aquela criança era formosa. Vira aquela criança não era do Egito. Mesmo assim, o amor que Deus colocou naquela mulher, naquela criança, foi muito grande. E logo o Eterno usou uma estratégia e veio a mãe e a princesa mandou que ela cuidasse daquela criança. A própria mãe, ela não sabia. E aquela criança cresceu, se tornou um júnior, se tornou um adolescente, se tornou um homem, um jovem, como príncipe do Israel, com todo o conhecimento de Israel. Mas ele era hebreu. Ele tinha, o seu lua hebreu. E Deus separou esse homem para libertar o seu povo. Depois de 430 anos. Então esse povo saiu. Esse povo não saiu com a mão na frente ou atrás. O Eterno fizera que os Mitzrim, depois de todas aquelas desgraças, como ficou o Egito, naquela desgraça, daquelas 10 pragas. Começou a falar que vai embora. Mas ele foi embora e começaram a dar presentes para eles. Eles sabiam que estavam dando presentes. Né? E eles saíram com muitas joias, muito ouro. Saíram com muitos animais. Eles tinham isso tudo. Não. Eles eram escravos. Escravo não tem nada. Mal moravam num casebre, digamos assim, em Gósen. E foram em direção à terra de Mano, leite e mel. E Moshe, com muita dificuldade, foi levando aquele povo. E o Eterno estava ali provendo-os de água, de pão, até de carne. Todos os milagres. Quando
novas realizações sobrenaturais da parte do Eterno para com aquele povo. E aquele povo não queria. Eles queriam momentaneamente. Por isso ficaram 40 anos no deserto. E aquela geração morreram no deserto. Só entrou em Canaã os seus filhos. Só entrou aqueles que realmente o Eterno separaram para isso. E o que aconteceu? O Eterno separou, foi organizando para que aquele povo pudessem ter uma comunidade. As coisas do Eterno, elas são muito bem administradas. As coisas, ou pelo menos devem ser. As coisas do Eterno têm organização. As coisas do Eterno não é oba-oba. As coisas do Eterno têm ordem e decência. Então foram criados os representantes de cada tribo, de cada família, né? O seu Rosh, ou o seu Roshi, os seus Roshi, os seus cabeças. Porém, em certo momento, se deparou um dos primos de Moshe e Aharon. E ele deixou que aquele sentimento de inveja, ele e a sua família, já tinham um ofício dentro da obra de Hashem. Já tinha uma responsabilidade dentro da obra de Hashem. Quando Hashem lhe dá um ofício dentro da sua obra, desenvolva bem esse ofício, seja de qual for. Eu já comentei isso aqui várias vezes. Existe um uruê, um pastor, uma igreja muito grande. É um homem simples de palavra e cheio de unção de Deus. Muitos pastores vão para lá porque pensam que é oba-oba. Líderes que saem das suas igrejas ou fecham as suas igrejas e vão para lá. Vamos ficar lá que a gente está bem. Chegam lá e pensam, se for pregador, se for pastor, acham que vão assumir logo o público, acham que vão ter oportunidades por serem pastores. Lá tem uma ordem da parte do pastor presidente. Se você quer vir para cá, você vem para cá para servir. Eu vi essa semana postagem de João Xavier, amigo nosso. Eu não me lembro bem o que ele disse, mas foi mais ou menos assim, né? O Eterno lhe chama para, que nem Yeshua diz, né? Ele não veio para ser servido, ele sim para servir. Mas isso não é palavras que eu não me lembro agora, né? Eu vou lembrar até o final, talvez. E o pessoal pensa que já entra, porque é pastor, porque tem um título, ou porque tem um ministério lá na outra igreja onde eles estavam, que aí vai ter o mesmo status. Poderá até ter e será reconhecido como tal. Porém, o pastor, por exemplo, um bispo, se for para lá, um presbítero, a primeira coisa que eles têm que fazer, atender, é passar pela área da faxina da congregação. Tem que lavar, como ele fala, realmente, tem que lavar vaso sanitário. Tem que estar na escala. Que alguns que não são humildes acabam, mas eu não vim para cá para lavar privada.
e vão embora. Não é uma obreira aprovada. E lá tem que ser um obreiro aprovado. Meus irmãos, meus aqui, Raberim, o Eterno nos chama a cada um para cada função, para cada determinado a rodar. E nós temos que nos sentir muito felizes. Porque aquele que vai, se tiver que ser promovido, aquele que lidera essa função, ele vai lhe promover. Não é conforme nós queremos, mas é conforme o Eterno. Vamos ver, lá em Bíblia 16, a partir do primeiro verso. E Cora, filho de Azar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Abinadab, e Abirão, Pinei, e Eliabe, e Aon, Ben, de Pelet, Pinei, de Rubem. E levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos Bnei Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Primeira coisa, é um perigo quando há um ajuntamento dentro da congregação. Quantas congregações, quantas igrejas, sinagogas, quando acontece um ajuntamento, entra ou está entrando o Ruach de Corá. Corá quer dizer rebelião. Corá quer dizer o que? Insubmissão. Corá quer dizer pecado. Porque eu não mando em mim, nem muito menos mando na congregação do Senhor. Você vai dizer, na congregação do Senhor. Eu não sou o Senhor. Então, quando existe esse sentimento, há um ajuntamento. Quando há um ajuntamento, há dispersão, há pecado. E esse Ruach, esse espírito, é horrível, é danoso para a congregação, para a igreja, para a sinagoga. Precisamos ter muito cuidado. Nos dias de hoje, meus queridos, isso tem acontecido muito. E o amor de muitos esfriaria, ou esfriará. Já diz a palavra do Eterno. E o amor de muitos estão se esfriando. Muitos, não vou dizer poucos não, acham que também podem estar, que nem esse daqui, ó, primo, e aqueles 250 homens, achavam que eles também tinham a oportunidade e a garantia de estarem também à frente da congregação. Ou seja, no lugar de Moshe Abiú, no lugar do Cohen Hagadol Aharon. Como pode isso? Se foi Hashem. E ele esclareceu isso para eles. E ele, Moshe Abiú, os chamara para dizer isso. Que não precisava, que havia separados para cada ofício o próprio Elohim. E eles sabiam disso. Por que então se rebelar? Por que então essa intriga? Se eles eram os mais achegados, eram parentes. Quando nós estamos
ligados com o eterno. Quando nós nos apercebemos que está faltando alguma coisa, sabe, eu vou usar um termo chulo, né? As pessoas que não têm aquele sentimento espiritual de buscar ao Senhor e a sua vontade, a submissão do Senhor, querem achar chifre na cabeça do povo, pela expressão. Aí começa a confusão, começa o corinho. Começa as desavenças, começa as dissertações inapropriadas para o reino de Deus. Essa semana, nosso Rabino Marcelo Miranda, nos chamou a participar de uma live. Tinham 60 pessoas do Brasil e da Alemanha, Estados Unidos, em português. Ele falava português. E ele estava falando sobre os inimigos de Israel. Quem viu ele? Quem viu? Ao vivo. E eu deixei todo mundo falar, não sou muito de falar, sou mais de ouvir. E eu, ao final, pedi a palavra, levantei a mãozinha, pedi a palavra, disse uma coisa muito pertinente. Ele ontem falou comigo, que a minha manifestação foi muito oportuna e pertinente. Foi graças a Deus. Porque não adianta você querer evangelizar todo mundo se você não tem o amor de Deus no seu coração. E quando você tem o amor de Deus no seu coração, você tem o que, irmãos? Comunhão. Você tem o que, irmãos? Quando você tem comunhão, você tem o que, irmãos? Preocupação uns pelos outros. Aqui nós sempre estamos falando, meus amados, vamos colocar em prática a intercessão, mais do que as tecnologias, do que as orações por nós. Porque se eu estiver fazendo a TV lá para o Rodolfo vai estar fazendo pela Camila, a Camila vai estar fazendo pelo Marcelo, e aí assim vai. E vai estar mais de uma pessoa intercedendo por você e por mim. Então você não precisa pedir nada por você, porque tem alguém ou mais de uma pessoa pedindo por você, intercedendo por você. Então se chama o quê? Comunhão. Quando nós temos comunhão uns com os outros, nós estamos em comunhão com o Eterno. É um tripé. Eu, você e o trono da graça. E isso só pode acontecer se você quiser. Se você e eu nos manifestarmos diante do Eterno. Nós fizemos ontem, o Enem Shabbat na casa da minha filha, Amanda. E lá ela trouxe uma meditação. Aliás, brevemente teremos mais pessoas aqui subindo ao mar, trazendo a palavra, Abraxá, Ju. E nós falamos ali algo muito pertinente do que foi dito. Se nós não estivermos ligados com o trono da graça, e nós não nos despirmos de nós mesmos, e sempre estamos lembrando do irmão, da irmã, do Ahi, da Rodi, nós não vamos existir para receber a graça do Senhor. Por quê? 430 anos. Eu coloco 2 irmãos para dar liberdade a esse povo, para levar para uma terra que eu separei para eles, terra que emana leite e mel.
Eles ficam ainda duvidando de mim. Eles ainda ficam duvidando do que eu tenho feito, dos livramentos que eu tenho dado. Quantos de nós agimos dessa forma, meus irmãos? Não é só o povo hebreu lá no deserto, não é o povo que ia ruir nos dias de hoje, lá em Israel, não. Cada um de nós. Quando nós passamos a pensar só em nós, quando nós vemos que as coisas não estão acontecendo conforme nós queremos, aí o eu entra, aí a inveja entra de outro irmão. A gente começa a dar o quê? Brecha. E essa é uma palavra que deveria ser expurgada do nosso vocabulário espiritual, da nossa vida espiritual. Meus amados, Corá, Abirão e os outros já tinham as suas funções. Eles foram escolhidos. Eles não eram nada no Egito. Eles eram escravos do Egito. Ele e as suas gerações anteriores. Eles foram libertos, salvos da mão de Paró e do Misrim. Eles estavam livres. E outra coisa, repito, saíram livres e abastados. Não saíram com a mão na frente ou a outra atrás, mas saíram com posses, com animais. E nesse tempo, eles se acham. Eles acham que eles também deveriam estar numa função igual a Moshe Rabbeinu e a Faraó. Pode uma coisa dessa? Não! Todos nós aqui somos Kedoshim, todos nós aqui somos santos. Então podemos fazer as mesmas coisas. Podemos ter as mesmas funções. Pode, mas o chamado não é. Porque não foi isso. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para isso. Aquele que é servo e serva, aquele que se dedica à obra eterna, tem um sentimento de humildade. E sempre devemos dizer: Rinene, eis-me aqui, Senhor. Rinene, eis-me aqui, Senhor. Me use conforme o seu querer, me use conforme o teu agir. Se for para a glória do teu nome, restabeleça a unção da minha vida. Se for a tua vontade, me use. Estou conversando com uma pessoa que é um rabê, um amigo, não frequenta nenhuma congregação, seja evangélica, seja sinagógica, mas ele falou uma coisa muito interessante e engraçada, né? As pessoas nos observam e, sem querer, elas nos usam como exemplo sem a gente querer. Ele diz: não, eu não gosto de pessoas que frequentam igrejas e falam da vida dos outros. Aí eu fiquei quieto, eu não tenho que estar discutindo esse tipo de conversa com ele. Ele não tem a mesma fé, ele não tem o mesmo nível de fé, né? Ele não tem a mesma ótica, mas eu deixei ele falar. Falei: por quê? Não, poxa vida, quando as pessoas precisam ter um momento, tem pessoas, por exemplo, que precisam ser ouvidas, e através desse momento você tem a oportunidade de falar de Deus, de falar de Jesus para essa pessoa. Ele não é crente. Como o Senhor faz, o Senhor falou aqui agora para mim, você está me orientando. Eu não lembro do que eu falei, a gente estava falando sobre a assunto, eu não me lembro. Está vendo? O Senhor falou, me perdoe usar um exemplo, mas
O Senhor está fazendo a obra. Está vendo? O Senhor não está falando aqui de coisas pertinentes. Então é assim que tem que ser. Ele falou isso. Não sou eu. É assim que tem que ser. Eu não tenho que falar da vida, ninguém tem que falar da vida de ninguém. Ninguém tem que estar aí preocupado com a vida de ninguém, no sentido de quê? De depreciar a pessoa. Se você quer ajudar, você ajude. Você interceda, você ore por ela. Pois bem, primo de Moshe Rabbeinu, o governador Arão. Eles queriam o mesmo posicionamento deles. Eles fizeram um ajuntamento. Eles se ligaram com o propósito de criarem confusão. O reino de Deus não pode ser de confusão. O reino de Deus não é para se trazer tormentas, mas por si soluções. E essas soluções eu vou buscar aonde? A prefeitura, o Estado, o governo federal. Eu vou buscar o governo, vou buscar o ministério, onde eu estou ligado, para colaborar, não para querer fazer algo que não fui chamado. Essa paraxá, ela fala disso e de tantas outras coisas. A rebelião de Corá. Corá, como nós lemos no início, era filho de Izar, neto de Coate e bisneto de Levi. Portanto, um primo de Miriam, Arão e Moshe também, que também eram bisnetos de Levi, neto de Jacó. Este homem, juntamente com Datã, Abirã, que eram da tribo de Rúben, congregaram o povo de 250 homens, líderes, para se rebelarem contra Moshe e seu irmão. Todos eles eram pessoas respeitáveis, chefes que a comunidade israelita havia escolhido. A alegação deles contra os dois irmãos escolhidos por Hashem. Quem escolheu a função de Moshe Rabbeinu de Arão foi Levi. Era de abuso de autoridade. Eles estavam usando de abuso de autoridade, achando que eles dois estavam usando de abuso de autoridade. Moshe Rabbeinu e o Cohen Hagadol. É o que eles estavam dizendo. Eles pensavam que os dois irmãos estavam se impondo acima da comunidade. Quem está acima dos líderes é Hashem. Eu não estou acima de vocês, é Hashem que está acima de nós. Por um acaso eu sou um roxo. Por um acaso eu sou um instrumento para a transmissão daquilo que o Eterno quer que nós saibamos, recebamos, para que sejamos adestrados, instruídos na sua palavra. Somente isso. Na verdade, eles estavam cobiçando o lugar de Moshe Rabbeinu e de Cohen Hagadol a Arão. Por isso, começaram o tumulto contra eles. Em sua defesa, os dois irmãos pedem que no dia seguinte
eles apresentassem seus incensários e Rachem mesmo mostraria que ele, Rachem, havia escolhido. São versos 13 e 7 desse capítulo. O Nabi Moshe Rabbeinu ainda alega que Corá estava sendo ingrato para com Elohim, que os havia escolhido para servirem-no na tenda sagrada do encontro. Além do serviço levítico, ele também queria se tornar cohen. Queriam ser sacerdote. Eles, mas Moshe deixa claro que não foi escolha pessoal dele ou de Abraão tal cargos, porém do próprio Elohim. Por isso, Corá não estava se rebelando contra os dois irmãos, porém contra o próprio soberano. Nós temos casos, relatos, informes, que muitas congregações têm passado por isso. E eles se tornam pessoas com o espírito de rebeldia. E rebeldia, a palavra nos mostra que é sentimento de quê, irmãos? Espírito de quê? De feitiçaria. São feiticeiros dentro da congregação. Isso é horrível. Isso é horrível. E Rachem não suporta esse cheiro. Ele não suporta. Já Datã e Abirão, recusando-se em conversar com Moshe, alegam, está no versos 12 a 15, viu? Alegam que ele os havia tirado de uma terra boa, olha só, o Egito era uma terra boa, para os fazer morrer no deserto. Até aquele momento não haviam recebido nenhuma propriedade boa, nada de bom, nada palpável da parte de Moshe, o que o deixa furioso. Moshe fica furioso, fica chateado, fica triste com uma negação dessa, com toda certeza. Tudo isso nos ensina boas lições. Temos sido agradecidos a Rachem por todas as brachot, por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, ou simplesmente nos esquecemos delas e ambicionamos o que não é nosso. Respeitamos as decisões de Rachem ao fazer certas coisas de determinado jeito, ou quando Ele escolhe outro, quando Deus escolhe outro para uma específica missão, ou será que ficamos enciumados e começamos a nos queixar, como se soubéssemos mais do que o Todo-Poderoso? Esse sentimento há muito no meio das comunidades. Irritado com a situação, Moshe volta para Corá novamente. Ele diz para que ele e seus 250 homens trouxessem cada um seu incensário. No dia seguinte, e Abraão também se apresentaria. Eles assim fizeram. Versos 16 e 17. A Shekinah do Eterno apareceu diante de toda a congregação. Ele decidiu destruir todo o povo que estava perto dos rebeldes. Porém, Moshe Rabbeinu intercedera pelos inocentes. Assim, o Eterno ordenou que todos se afastassem da tenda daqueles homens. Mas eles, com suas famílias, ficavam de pé, em frente de suas tendas, como se mantivessem
sua posição de rebeldia. Não se dobraram. Houve oportunidade. Eles não poderão dizer naquele grande dia, eles não tiveram a oportunidade de se arrependerem. Deus deu a oportunidade para eles. Ele dá a oportunidade para todos nós, para nos arrependermos, se nós sairmos da sua vontade, com toda certeza. Depois disso, Moshe afirmou a todos que se aqueles homens morressem de causa natural, isso provaria que Hashem não o enviara. Olha só o desafio que fez. No entanto, se o soberano fizesse algo fora do comum, como a terra se abrir e engolir a tais, isso provaria que tudo que Moshe certa feita, eu lembro um líder, e hoje se encontra muito bem, há muito tempo que eu não vejo, mas ele chegou a dizer na época que alguns estavam se rebelando lá na sua congregação, que era uma congregação grande na época, e que ele disse que estava quase intercedendo a Deus pelo anjo da morte, porque isso já havia acontecido outra vez. Olha só, irmão. Ele estava trazendo confusão na congregação, e segundo ele, foi fatídico para aquelas pessoas. Eu não entendi isso. Até hoje eu não entendo isso. Meus irmãos, o único que tem o poder de fazer alguma coisa, de corrigir, é o Eterno. Aqueles faltos. Sim, há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Mas eles estavam usando isso como uma arma. Uma arma. Eu nunca entendi isso. O ministério se desfez algum tempo depois. Depois de tantos anos. Horrível. Não estava indo pelo caminho certo. E era líder. Um grande líder na época. E a coisa descambou. Precisamos ter muito cuidado, porque nós falamos. Porque a palavra de Deus, ela é vida, mas ela também é morte. É morte. E precisamos andar com o Senhor em unidade com o seu Lua, com a nossa Baruch, compreendendo e temendo ao Senhor e respeitando a sua palavra, os demais, a filha e outros, sabendo que Ele nos conduz. Eu não posso dizer nada que venha trazer maldição para a vida de ninguém. Eu não tenho isso, mas não podemos falar. Muitos chamam de ruídos. Já estou terminando. Assim, de modo sobrenatural, a terra se abriu, engoliu aqueles homens com as suas famílias e seus bens. Depois se fechou. Além disso, Elohim enviou fogo para consumir o restante dos rebeldes que haviam se unido a Corá. Está lá no versos 28 e 35. A praga da rebeldia é muito triste. Tudo isso nos ensina mais lições importantes, pois ao ver a coragem de Moshe Rabbeinu para desafiar os homens rebeldes, refletimos: será que temos agido com integridade e verdade diante das pessoas, sem enganá-las ou manipular sua emuná, sua fé, para termos segurança no momento de uma controvérsia? No serviço divino, temos sido verdadeiramente fiéis
e obedientes a Hashem em tudo que Ele nos confia, para que em momentos como esse possamos nos assegurar em nossa retidão? Se eu tenho certeza que eu estou servindo ao Deus poderoso, ao Deus que nos fez, ao Deus, ao Elohim que nos dera a vida e a vida eterna, através da emuná do seu Filho, Yeshua, precisamos andar, se queremos isso, precisamos andar uma vida kadosh, uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida de intercessão, sim, porque os filhos de Elohim não são egoístas, os filhos de Elohim são amorosos, os filhos de Elohim têm 1 Coríntios 13 como cabeceira da sua vida, o amor na sua vida, em tudo, é algo importante. Há muitas pessoas que não merecem o amor de Deus. Pelo amor de Deus, todos nós precisamos, podemos não merecer, mas precisamos do amor de Deus nas nossas vidas. Também todos esses sinais tivessem acontecido da parte do próprio Elohim para provar que ele é quem havia escolhido Moshe e Aharon, e não que ele se exaltava diante do povo, várias pessoas começaram a se queixar contra eles depois de tais acontecimentos. Eles então avançaram contra ambos diante da tenda do encontro. Porém, Elohim interveio e disse que destruiria a todos. O Eterno começou a lançar uma praga contra os novos rebeldes. Diante disso, Moshe diz para o seu irmão, o Kohen Hagadol, pegar o incenso, pôr nele fogo no altar e ir até o povo para purificá-lo e assim tentar apaziguar a ira divina. O Kohen Hagadol fez como Moshe havia ordenado e foi até o povo, pondo-se diante de vivos e mortos pela praga, que cessou depois que Arão foi até lá. Foram mais de 14.000 pessoas mortas naquela ocasião. Que rebeldes! Olha só, irmãos, desde quando Moshe sai com o povo hebreu do Israel, já não foi fácil. Eles querem que Deus o havia separado para libertá-los. Já no início eles não criam nisso. E quando aconteceu, eles foram para o deserto. Chegou no deserto, aquele mar na frente, como é que você tirou a gente de lá, para a gente morrer aqui no deserto, e foi só reclamações em cima de reclamações e milagres em cima de milagres. Nós muitas das vezes nos esquecemos facilmente de todos os benefícios que o Eterno tem feito por cada um de nós. E muitas das vezes nós pensamos que algo aconteceu tão simples, que não foi grande coisa, não teve relevância. Tenho certeza, meus amados, a minha e outra, que tudo aquilo que nos acontece, seja qualquer livramento, seja qualquer brachá simples aos nossos olhos, ele compartilha dele, através da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor para conosco, porque estamos correspondendo a ele, o amando aqueles que nos servem. Isso chegou uma grande. É o amor de Deus, irmãos, que sara as feridas, que perdoa os pecados da parte da gente,
através do amor de Yeshua, seu filho, o primogênito, o príncipe de toda a criação. O amor de Deus é um antídoto de toda arrogância, é um antídoto de tudo aquilo que é de ruim nesse mundo. O amor de Deus. Se você tem o amor de Deus, você é liberta. Se você tem o amor de Deus, você consegue separar bênção na vida de outras pessoas, na vida de terceiros. É o amor de Deus. É a humildade que está em você, que vem da parte do Eterno. Isto não é coisa qualquer. Depois dessa cena que encerra o capítulo 16 de Bimidbar, Elohim decide mostrar ao povo que era ele quem havia escolhido Abrão para ser seu governador. Ele então ordena que os chefes de tribos de Israel tragam cada um uma vara de árvore perante ele, ou seja, 12 varas. O nome de cada um deles seria escrito nelas. Naturalmente, na vara da tribo de Levi estaria escrito o nome de Abrão. Subsequentemente, o nome dos outros líderes referentes às outras tribos de Israel, cada um em sua vara. As varas seriam colocadas na frente da Arca da Aliança, na tenda do encontro, onde Elohim se reunia com eles. Elohim dissera então que brotaria flores da vara do seu escolhido. Com isso, os israelitas não iriam mais falar mal dos dois irmãos. Todos então a leitura desse ciclo, de Corá, e mencionando uma queixa dos israelitas. Eles alegaram que morreriam todos, porque várias pessoas que estavam se aproximando da Mishkan, ou tenda sagrada, estavam morrendo. Obviamente, isso acontecera aos rebeldes, e não aqueles que estavam cumprindo o seu dever conforme as determinações divinas de Moshe e Arão e seus dois filhos. Na verdade, Deus estabelecera formas certas de acalmá-lo ou servi-lo, bem como estabelecera líderes específicos para orientar o seu povo e representar suas coisas sagradas diante deles. Temos nós respeitado as decisões divinas registradas na Torá e nos livros dos bíblicos, dos profetas? Ou será que, valorizando nosso ego e querendo ser donos da razão, temos contrariado as determinações do Eterno, ainda que sob a justificativa de querer servir? Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer numa querelá, uma sinagoga, uma congregação, esse espírito de Corá. Esse espírito de Corá, de quando em quando vem e dá um voo rasante, e isso traz confusão. Outro objetivo para Corá: confusão. Aí começa um ajuntamento. Aí vai. E o Eterno não permite isso. Por quê? Usar o termo jurídico. O dono da coisa é
o eterno. Não sou eu, Paulo Roxo. Não é o rabino da sua congregação. Mas o dono da obra é o eterno. Ele faz conforme Ele quer. Que todos nós, irmãos, e isso não é responsabilidade somente do rosto, mas é do corpo do Mashiach. Que não permitamos que haja esse rua, esse espírito rua dentro da congregação. Que haja unidade, espírito de unidade. Que haja 1 Coríntios 13. Que haja Berlim 133. Ao bom consolar é que os irmãos vivam em comunhão. Eu não terminei de falar a minha participação lá naquela live em que o rabino estava falando sobre os inimigos de Israel, né? É que hoje, como eu estava vendo lá, mais de 60 pessoas de diversas denominações, líderes, inclusive, não só de sinagoga, mas de igrejas, estavam participando, e teve o entendimento, e atendeu o chamado, e tem o mesmo entendimento de corpo. Eu disse: nós precisamos viver mais. Termino 133. Ao bom consoante é que os irmãos vivam em comunhão. Essa é a tradução. Porque alguns falam em união. Nós não seremos unidos nunca, irmãos. Sabe por quê? Cada congregação tem uma visão. Cada líder tem uma visão da parte do eterno. Mas a comunhão tem que haver. O que nos une tem que ser maior do que as nossas diferenças. O que tem que nos unir mais tem que ser maior do que as diferenças. Então, eu gostei de participar. Depois, ontem falou comigo, só de ontem. Não foi quarta-feira. Quarta-feira. Aí ontem ele falou comigo à noite que gostou da participação. Foi rápido, falava rápido. Foi direto, tramontina. Né? Rápido. Foi pensei assim, não é bom falar. E nós precisamos entender o que o Eterno quer falar cada um de nós. Ele quer que nós sejamos em comunhão. Por isso nós vamos cantar Renema Eterno no zero. Fiquemos em pé.